galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá, alunos e alunas! Na aula de hoje vamos falar sobre o princípio de Le Chatelier. Essa aula é continuação da aula sobre equilíbrio químico. Mas antes de iniciar a aula, se inscreve no canal Quimicana e dá um like no vídeo. Quando se trata de equilíbrio químico e suas perturbações, uma síntese muito importante é a síntese de Haber-Bosch, que é a síntese para a formação da amônia. A análise dessa reação permitiu perceber que em um sistema em equilíbrio há a possibilidade de favorecer uma das reações, direta ou inversa. Ou seja, é possível, por exemplo, aumentar a quantidade de produto formado e assim melhorar o rendimento de um processo. Para isso, é importante conhecer o valor e a expressão da constante de equilíbrio. No início do século XX, o químico alemão Fritz Haber aperfeiçoou uma rota para sintetizar a amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio. Em conjunto com o engenheiro Bosch, essa reação foi levada para a indústria. O processo Haber-Bosch, como ficou conhecida essa rota, ajudou a Alemanha a tornar-se menos dependente da importação de fertilizantes, garantindo o abastecimento de sua população. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a produção de amônia garantiu também a fabricação de explosivos, mesmo com o bloqueio marítimo imposto pela Inglaterra. Esses fatos mostraram à humanidade a grande importância da química, cujo desenvolvimento sofreu, a partir daquela ocasião, um impulso bastante acentuado. O princípio de Le Chatelier também pode ser encontrado nos livros como o tema deslocamento de equilíbrio químico. Todos os casos de deslocamento de equilíbrio podem ser explicados pelo princípio de Le Chatelier. Então, é muito importante que vocês saibam o que significa o princípio. Quando um sistema em equilíbrio químico sofre uma ação externa que vem a deslocar tal equilíbrio, o sistema reage de modo a minimizar esse efeito e estabelecer um novo equilíbrio. Eu vou explicar isso em 4 etapas. Em primeiro lugar, ele se refere a um sistema em equilíbrio que sofre uma perturbação externa. Em segundo lugar, o sistema reage espontaneamente contra essa ação, pois a tendência de todo o sistema é atingir o equilíbrio e permanecer nele indefinidamente. Em terceiro lugar, após a perturbação, o equilíbrio alterado não será refeito. Por isso, a reação do sistema apenas minimizará a perturbação. E em quarto, é estabelecido um novo equilíbrio, pois o equilíbrio inicial foi desfeito. É importante ressaltar que essa definição ela vale também para sistemas físicos. Princípio de Le Chatelier. Alguns fatores deslocam o equilíbrio químico. Os mais importantes são concentração das substâncias que participam do equilíbrio, temperatura e pressão. Nós vamos falar futuramente, detalhadamente, sobre cada um desses efeitos. Quando a velocidade da reação direta aumenta, dizemos que o equilíbrio está se deslocando para a direita. Pelo contrário, quando aumenta a velocidade da reação inversa, dizemos que o equilíbrio está se deslocando para a esquerda. Os dois acontecimentos são, porém, passageiros, pois o sistema sempre caminhará para um novo equilíbrio. A síntese da amônia
representada pela equação química do slide, será citada durante essa apresentação como exemplo nas explicações de deslocamento de equilíbrio. Levando em conta que se trata de uma reação exotérmica, ela pode ser escrita também da seguinte forma: vamos começar falando sobre a concentração das substâncias. Quando se aumenta a concentração das substâncias participantes de um equilíbrio químico, o equilíbrio é deslocado no sentido que favorece o consumo dessa substância. O princípio de Le Chatelier explica o fato. O sistema reage espontaneamente de modo a consumir a substância cuja concentração aumentou para minimizar o efeito da ação externa. Espontaneamente, o sistema tende a um novo equilíbrio, em que a concentração da substância em questão será menor do que a que seria alcançada pelo efeito externo, porém maior do que a concentração no equilíbrio inicial. No caso dessa imagem, se a gente aumentar a concentração do gás nitrogênio, o equilíbrio será deslocado para a direita, sentido de formação da amônia. A produção da amônia exige o consumo de gás nitrogênio, o que minimiza a ação externa. O mesmo ocorre em relação ao gás hidrogênio. Se aumentarmos o gás hidrogênio, o equilíbrio se desloca no sentido oposto, que é de produção da amônia, que ao ser produzida, exige o consumo do gás hidrogênio, o que minimiza a ação externa. No caso do aumento da amônia, o equilíbrio desloca para a esquerda, sentido que favorece a produção dos dois gases, nitrogênio e hidrogênio. A produção desses gases exige, por sua vez, o consumo da amônia, o que minimiza o efeito externo. Se ocorre a diminuição da concentração de uma substância presente em um equilíbrio químico, o sistema reage espontaneamente de maneira a favorecer a produção da substância cuja concentração diminuiu. Esse efeito é explicado pelo princípio de Le Chatelier. A diminuição de gás hidrogênio desloca o equilíbrio para a esquerda, sentido que favorece a produção dos gases nitrogênio e hidrogênio, pois a produção de gás hidrogênio minimiza o efeito externo. O mesmo ocorre com a diminuição do gás amônia. O equilíbrio será deslocado no sentido de formação da amônia, pois com a produção dela o efeito externo será minimizado. Considere um sistema fechado onde a concentração de íons cromato é maior do que o de íons dicromato. Portanto, a solução terá coloração amarela. Ao adicionar íons H+, adição de íons H+, o equilíbrio é deslocado no sentido de formação dos produtos, íons dicromato. O equilíbrio, então, deslocado, pode ser visualizado pela coloração alaranjada da solução, demonstrando que a concentração de íons de cromato é maior que cromato. Efeito da temperatura. A elevação da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Só lembrando, as reações exotérmicas são aquelas que liberam calor, o ΔH é negativo. As reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor, o ΔH é positivo. Então, voltando, a elevação da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica.
de modo que a absorção de calor pela reação venha a minimizar a elevação da temperatura do meio reacional. E a diminuição da temperatura, por sua vez, desloca o equilíbrio no sentido exotérmico, de maneira que a liberação de calor pela reação venha a minimizar a diminuição da temperatura do meio reacional. É importante falar que quando o equilíbrio é deslocado pela elevação ou diminuição da temperatura, o novo equilíbrio estabelecido terá uma nova constante de equilíbrio. A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para a direita, no caso da reação de formação da amônia. A produção de amônia ocorre com a liberação de calor, ΔH negativo, ou seja, aquecimento do meio, o que minimiza a ação externa, que é o resfriamento do meio reacional. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda, que favorece a produção do gás hidrogênio e nitrogênio. A produção desses gases a partir da amônia ocorre com a absorção de calor, ou seja, resfriamento do meio, o que minimiza a ação externa, que é de aquecimento do meio da reação. O deslocamento do equilíbrio devido à alteração da pressão. Então, chegamos ao fator pressão. O deslocamento do equilíbrio devido à alteração da pressão só deve ser considerado para substâncias gasosas, como é o caso da síntese de Haber-Bosch. Nesse caso, o princípio de Le Chatelier pode ser utilizado para justificar o efeito. Teremos que levar em conta a quantidade de matéria, número de mols das substâncias gasosas envolvidas. Pela lei de Clapeyron, considerando que a temperatura e o volume são constantes e sabendo que R é a constante dos gases ideais, também é uma constante, pode-se concluir que a pressão é diretamente proporcional ao número de mols, ou seja, a quantidade de matéria. Isso quer dizer que quando a quantidade de matéria aumenta, a pressão também aumenta. E quando a quantidade de matéria diminui, a pressão também diminui. Portanto, trazendo essas informações para o sistema estudado, temos o aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita, ou seja, sentido de produção de gás amônia. A produção de gás amônia ocorre com o aumento da pressão, pois menor quantidade de matéria é observada nos produtos. A diminuição da pressão ocasiona o deslocamento no sentido da produção dos gases hidrogênio e nitrogênio, sentido da esquerda. A produção desses gases ocorre com a diminuição da pressão, pois maior quantidade de matéria é observada nos reagentes. Há equilíbrios químicos que não são afetados pela pressão. Trata-se daqueles equilíbrios em que o número de mols no reagente e no produto é igual. Princípio de Le Chatelier. Qual é o efeito dos catalisadores? A adição de catalisadores não altera o equilíbrio químico, somente faz com que ele se processe em menos tempo, ou seja,
A adição de catalisadores aumenta a velocidade da reação, mas não altera o equilíbrio. Isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem químicar comigo!